Olá, quero conversar com você neste momento sobre Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona nasceu em Tagaster e morreu em Hipona. Estas duas cidades ficavam na província da Numídia, no norte da África, nos tempos romanos. Hoje, esse território é a Argélia. Ele nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Então, ele fez parte daquele cristianismo do norte da África, o cristianismo africano dos primórdios da história da Igreja. Agostinho de Hipona é fundamental para o cristianismo medieval e até mesmo nos períodos contemporâneos, porque os reformadores se inspiraram em Agostinho, nas ideias de Agostinho. Os teólogos medievais se inspiraram em Agostinho. E hoje ainda você tem muita inspiração agostiniana na teologia contemporânea. Então, quando olhamos para Agostinho, Agostinho realmente foi uma figura fantástica. Produziu muito no campo da pastoral, no campo da teologia, no campo da reflexão filosófica. Agostinho é visitado por pessoas da filosofia, da história, da teologia. Gente de várias áreas visitam a teologia, visitam as contribuições, visitam a literatura, a obra que Agostinho deixou. O que eu quero ver com você aqui neste vídeo é a contribuição de Agostinho para a escatologia. E nesse campo também Agostinho foi enormemente importante. Nos primórdios, no início de sua carreira, ele era quiliasta, mas em algum momento ele mudou de ideia, ele transitou para uma outra perspectiva, muito em função da influência de um teólogo donatista chamado Ticônio. Lendo aquilo que Ticônio produziu, Ticônio escreveu um comentário chamado Expositio. Ticônio rejeitou o quiliasmo e Agostinho também rejeitará o quiliasmo e abraçará uma perspectiva milenarista mais simbólica, alegórica, espiritualizada. Na perspectiva tanto de Ticônio quanto de Agostinho, o milênio não seria um período de tempo dentro da história, mas sim o milênio seria compreendido como o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele interpreta, então, o período milenar como o tempo da Igreja, a era da Igreja. Essa perspectiva, evidentemente, é uma perspectiva não literal. Ele está compreendendo, nesse sentido, aquelas imagens que aparecem no texto de Apocalipse 20, como a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, como a primeira ressurreição, a conversão do indivíduo, a segunda ressurreição, a ressurreição escatológica no final dos tempos. A primeira ressurreição, então, seria uma ressurreição física, ou melhor, espiritual, e a última seria uma ressurreição física. A descrição de Satanás amarrado no Apocalipse 20 foi interpretado por Agostinho como o período em que Satã está limitado em sua atuação por causa do ministério da Igreja, que começou quando a Igreja se espalhou a partir da Judéia para as demais nações do mundo. Então, é no ministério de Jesus que Satanás foi amarrado. Sendo assim, ele não será amarrado, ele já foi amarrado. Ele rejeita a ideia, então, de que Roma seria a origem do anticristo. Pelo contrário, ele entende que Roma era o poder que impedia a sua vinda, uma referência aqui àquela passagem de Paulo lá em Tessalonicenses, quando ele disse que alguma coisa impede a vinda do anticristo, e Agostinho estaria dizendo aqui que o que impede a vinda do anticristo é Roma. Agostinho, então, ele faz um contraste entre duas cidades, a cidade de Deus e a cidade do mundo. No livro dele, que você conhece muito bem, é o livro onde ele descreve aí as duas cidades. E as duas cidades são duas sociedades. Uma delas estava para reinar eternamente com Deus e a outra para receber eterna punição de Deus. A cidade de Deus é a igreja. Os seus cidadãos continuavam pecadores, mas pecadores arrependidos. Já os cidadãos da terra estavam destinados a eternos castigos. Então, a interpretação de Agostinho, que trabalha o Apocalipse na perspectiva simbólica ou na perspectiva alegórica ou espiritual, se tornou, a partir de então, majoritária. Os autores que vão ler o Apocalipse posteriormente vão ler o Apocalipse a partir desta noção, desta perspectiva agostiniana. Esta perspectiva se tornará quase única. É difícil encontrar divergência daqui para frente, em especial até o século XII, quando vai aparecer Gioacchino da Fiore. Ele é chamado, em termos contemporâneos, de amilenista, para fazer contraponto ao pré-milenista.
Sendo assim, o pré-milenista é aquele que espera um período de governo milenar na Terra, e o amilenista é aquele que entende que o milênio começaria na primeira vinda de Jesus e terminaria na segunda vinda, sendo então referência a um período simbólico de tempo. Mas esta expressão amilenista, ela não é muito clara. A expressão amilenista poderia sugerir que o Agostinho não cria no milênio, rejeitou o milênio, mas não foi isto que aconteceu. Agostinho não rejeita o milênio, ele só reinterpreta o milênio. Ele entende que o milênio, então, aqui, ele é um período simbólico, um período espiritual de tempo, o tempo da igreja, e não necessariamente um tempo histórico, uma ação do Messias dentro da história no futuro. Agostinho entendia que haveria literalmente uma volta futura de Jesus. Agostinho até entendia que no futuro haveria até um anticristo literal, mas estes eventos estavam para acontecer num período longínquo de tempo e não deveriam ser alvo de preocupação dos seus leitores, dos cristãos do período em que ele escreve. Então, a perspectiva agostiniana, ela procura acalmar os ânimos milenaristas, ela procura esfriar o calor escatológico, para que as pessoas passem a entender que o fim está numa posição mais longínqua e se preocupe com outras coisas durante a vida e nem tanto com o fim. O fim fica para o futuro. Haverá um anticristo, haverá certamente a volta de Jesus, na perspectiva agostiniana, haverá juízo final, mas essas coisas são para o futuro longínquo e não haveria muita coisa escatológica para a igreja se preocupar nos seus próprios dias, né? Sendo assim, essa perspectiva escatológica de Agostinho poderia ser melhor definida como perspectiva espiritual, perspectiva simbólica, até perspectiva alegórica, mas não necessariamente perspectiva amilenista. Talvez chamar Agostinho de pós-milenista pudesse até fazer mais sentido, né? Já que ele entende que Agostinho esperava que este milênio se cumprisse no futuro. Começou lá na primeira vinda de Jesus e iria até o futuro. Mas como a expressão pós-milenismo é usada, em especial para descrever figuras como Jonathan Edwards, que esperam um período milenar na Terra, e após o período milenar na Terra é que viria a volta de Jesus, e esta não é a perspectiva agostiniana, os estudiosos preferem usar, então, o termo amilenista para descrever Agostinho. Desde que a gente entende que essa expressão em Agostinho, ou nos teólogos sucessores de Agostinho, não descreve uma rejeição ao milênio, e sim uma espiritualização do milênio. Uma maneira simbólica de entender o texto de Apocalipse, capítulo 20. Nestes termos, eu vou parar por aqui. Eu continuo conversando com você sobre estes assuntos no próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, eu vou pedir para você aí dar o seu like, para você compartilhar com algum amigo ou alguma pessoa que você acha que entenda, goste, tenha interesse nestes assuntos. E comenta aí embaixo o que você achou de Agostinho de Hipona, como você vê Agostinho e o Apocalipse de João. Eu me encontro com você numa próxima, se Deus quiser. Até lá.